Existe uma pergunta que poucas mulheres têm coragem de fazer, e quase nenhuma consegue ignorar depois que ela surge. Não é, ele gosta de mim? Não é, vai dar certo? É algo muito mais desconfortável. Eu sou uma prioridade, ou apenas uma opção conveniente. Porque a verdade é que, na vida de um homem, há uma linha invisível. Ela não aparece nas conversas, não é anunciada em voz alta e nunca é assumida diretamente. Mas ela define tudo. De um lado dessa linha estão as mulheres que ele procura quando é fácil, quando é confortável, quando não exige presença real. Do outro lado estão aquelas para quem ele ajusta a agenda, reorganiza a vida e faz escolhas difíceis. O mais perturbador: muitas mulheres atravessam meses, às vezes anos, acreditando que estão caminhando rumo ao compromisso, quando na verdade já foram posicionadas do lado errado dessa linha desde o início. E não tem a ver com beleza, não tem a ver com juventude, não tem a ver com ser boazinha, compreensiva demais ou se moldar para caber na vida dele. Se fosse assim, não existiriam mulheres lindas sendo descartadas, nem mulheres extraordinárias sendo tratadas como plano B. O que decide tudo acontece em um nível mais profundo, silencioso, psicológico, emocional. Um lugar onde quase ninguém te ensinou a olhar. Talvez por isso o afastamento tenha sido repentino. Talvez por isso ele tenha mudado do nada. Talvez por isso você tenha sentido que algo virou, mesmo sem uma explicação lógica. Este roteiro não é sobre agradar homens. É sobre entender o que realmente define se uma mulher se torna prioridade ou apenas opção. E principalmente sobre descobrir em qual lado dessa linha você está antes que seja tarde demais. Existe uma linha invisível que separa duas experiências completamente diferentes na vida de um homem. Ela não é dita, não é negociada e quase nunca é explicada, mas está sempre presente. De um lado dessa linha, a mulher é vista como opção. Do outro, ela se torna prioridade. O mais inquietante é que muitas mulheres convivem com um homem acreditando estar avançando, quando na verdade já foram posicionadas de um lado dessa divisão desde o começo. Ser opção significa estar disponível quando é conveniente, quando não exige esforço real, quando cabe nos espaços vazios da rotina dele. É ser lembrada, mas não escolhida. É receber atenção, mas não direção. Já ser prioridade é ocupar um lugar diferente. É quando o homem ajusta decisões, organiza o tempo, faz concessões e assume riscos emocionais. Não por obrigação, mas porque internamente ele decidiu que aquela mulher importa. Essa linha não depende de promessas, títulos ou palavras bonitas. Muitas vezes, ela se revela justamente na ausência deles. Está na consistência, na clareza, na postura dele diante da relação. E, acima de tudo, na sensação interna da mulher. Aquela percepção silenciosa de estar sempre esperando algo que nunca se concretiza. A protagonista dessa história é a mulher que começa a se perguntar, com honestidade desconfortável, em qual lado dessa linha ela se encontra hoje. Não por culpa, nem por julgamento, mas por lucidez. Porque ignorar essa linha não a apaga. Fingir que ela não existe não muda a posição em que se está. Reconhecer a existência dessa divisão é o primeiro passo. Sem drama, sem auto-engano, sem fantasia. Apenas a coragem de enxergar a realidade como ela é, antes de tentar transformá-la. Durante muito tempo, a explicação mais comum para atravessar essa linha invisível foi simples e sedutora. Ser mais bonita, mais jovem, mais doce, mais submissa. A ideia de que o lugar de prioridade seria conquistado por aparência, esforço excessivo ou adaptação constante se espalhou como uma verdade absoluta. E justamente por isso, tantas mulheres passaram a competir entre si e contra o tempo, acreditando que bastava ajustar a própria imagem para garantir permanência. Essa explicação, no entanto, não se sustenta. Se beleza fosse o fator decisivo, mulheres fisicamente deslumbrantes não seriam descartadas com frieza. Se juventude garantisse escolha, o medo da troca não seria tão recorrente.
Se submissão criasse vínculo, relações marcadas por anulação não terminariam em desinteresse. Essas promessas falham porque atuam apenas na superfície, enquanto a decisão masculina acontece em um nível muito mais profundo. A aparência pode atrair, a docilidade pode facilitar, a adaptação pode prolongar, mas nenhuma dessas estratégias constrói valor real aos olhos de um homem quando o assunto é compromisso. Elas mantêm a mulher ocupada em provar algo, enquanto ele permanece confortável em não decidir. O problema dessa narrativa comum não é apenas que ela é falsa, mas que ela desloca o foco para o lugar errado. Ao acreditar que precisa se moldar, a mulher começa a se afastar de si mesma. Ela troca presença por performance, essência por esforço, dignidade por tentativa. E, paradoxalmente, quanto mais tenta garantir espaço, menos sólido esse espaço se torna. A linha invisível não é atravessada por quem se esforça mais para agradar, mas por quem não precisa se diminuir para permanecer. Enquanto a explicação popular insiste na forma, a verdade continua ignorada no conteúdo. E é nesse ponto que muitas mulheres se perdem, não por falta de valor, mas por terem sido ensinadas a buscá-lo no lugar errado. O verdadeiro campo de decisão não está na aparência, nem no discurso, nem nos gestos calculados. Ele está na postura emocional. É ali, em um território silencioso e quase imperceptível, que a escolha acontece. Um homem pode admirar o que vê, gostar do que ouve, e ainda assim recuar-se no contato emocional. Algo nele entra em alerta. O homem não escolhe apenas com base no que a mulher mostra, mas no que ele sente quando está diante da estrutura emocional dela. Ele percebe se há estabilidade ou tensão, se existe presença ou carência, se o vínculo convida à paz ou à vigilância constante. Mesmo sem consciência clara disso, o corpo dele responde. A mente racional pode justificar depois, mas a decisão já foi tomada em outro nível. É nesse espaço que muitas relações se definem sem que nenhuma palavra seja dita. A postura emocional se revela na forma como a mulher lida com o silêncio, com a frustração, com a ausência, com a própria vida. Revela-se na capacidade de sustentar quem ela é sem exigir que o outro preencha vazios internos. Não se trata de frieza, mas de inteireza. Quando um homem sente que precisa andar em ovos, que qualquer afastamento gera desequilíbrio, ou que sua presença é usada como fonte principal de segurança emocional, algo se fecha. Não por maldade, mas por instinto. Ao contrário, quando ele percebe autonomia emocional, coerência interna e autorregulação, algo se abre. Surge um senso de segurança que não depende de controle, cobrança ou explicação excessiva. Esse é o campo de batalha real, embora raramente reconhecido. Não há disputa visível, não há competição direta. Há apenas sensações internas que empurram o homem para o avanço ou para a retirada. Enquanto muitas mulheres tentam convencer pela forma, a decisão já está sendo sentida pela energia emocional que sustenta a relação. Grande parte dos afastamentos masculinos não acontece por um motivo claro, declarado ou lógico. Eles surgem de testes invisíveis, avaliações silenciosas, instintivas e muitas vezes inconscientes. O homem não anuncia que está testando, não segue um roteiro consciente e, na maioria das vezes, sequer saberia explicar o que está fazendo. Ainda assim, ele observa, repara, sente e decide. Esses testes não têm a ver com jogos manipulativos, mas com sobrevivência emocional. O homem, mesmo sem perceber, cria pequenas situações de ausência, atraso, silêncio ou frustração para observar como a mulher reage quando o controle escapa. Ele quer saber se ela se mantém inteira ou se fragmenta, se sustenta a própria estabilidade ou se entra em estado de ansiedade, cobrança e medo de perda. É nesse ponto que muitas mulheres se confundem. Acreditam que o afastamento é desinteresse repentino, quando na verdade é uma fase de observação. A mudança de comportamento não surge do nada. Ela é resposta direta à leitura emocional que ele faz diante das reações dela. Quando a mulher reage com descontrole, necessidade excessiva de validação ou tentativas
de recuperar proximidade a qualquer custo, o teste é concluído silenciosamente. O homem registra que, naquele nível de vínculo, não há segurança suficiente para avançar, e o afastamento deixa de ser temporário para se tornar definitivo. Por outro lado, quando ele percebe firmeza, coerência e continuidade de vida, mesmo diante da instabilidade, algo diferente acontece. Não há tensão, não há perseguição emocional, não há perda de eixo. Isso comunica maturidade sem palavras. Os testes invisíveis não são punições nem armadilhas conscientes. São filtros emocionais. Eles explicam por que algumas mulheres são descartadas sem aviso, enquanto outras despertam investimento crescente. Não porque fizeram algo a mais, mas porque sustentaram quem são quando não havia garantias. No início de uma relação, raramente o homem enxerga a mulher como ela realmente é. O que ele vê na maior parte do tempo é uma projeção. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, a ânima representa a imagem inconsciente do feminino, que o homem carrega dentro de si. É essa imagem interna que ele projeta sobre a mulher, atribuindo a ela qualidades, promessas e significados que muitas vezes não pertencem à realidade, mas à fantasia. Nesse estágio inicial, a conexão parece intensa, fácil e carregada de idealização. A mulher é colocada em um lugar simbólico, quase arquetípico, onde ela representa não apenas quem é, mas aquilo que ele deseja encontrar. Enquanto essa projeção se mantém, a relação flui sem grandes conflitos. Há encanto, investimento e entusiasmo. O problema surge quando a fantasia começa a ruir. A realidade se impõe, o cotidiano aparece e a mulher deixa de sustentar a imagem idealizada. Não por erro, mas por natureza. Nesse momento, ocorre uma transição silenciosa. O homem deixa de se relacionar com a projeção e passa pela primeira vez a avaliar a mulher real. É aqui que muitos vínculos se rompem, não porque a mulher tenha mudado, mas porque a expectativa inconsciente não foi sustentada. A queda da ânima não é um fracasso feminino, mas uma etapa inevitável do processo. Ela marca o ponto em que o encantamento cede espaço à verdade. A partir desse momento, a postura emocional da mulher se torna decisiva. Sem a proteção da idealização, o homem observa como ela se sustenta, como reage à frustração e como lida com a perda do lugar simbólico. É nesse terreno despido de fantasia que a decisão real começa a ser construída. Quando a idealização cai e a mulher passa a ser vista como real, um medo profundo emerge no homem. Não é o medo de compromisso em si, mas o medo de exposição. Comprometer-se significa deixar de atuar apenas na superfície e permitir que a própria sombra seja vista. Traumas, inseguranças, falhas, contradições e fragilidades vêm à tona quando a relação deixa de ser fantasia e passa a ser vida compartilhada. Esse medo não é racional nem verbalizado. Ele se manifesta como recuo, silêncio, distanciamento ou comportamento ambíguo. O homem começa a se perguntar, ainda que inconscientemente, se aquela mulher é emocionalmente sólida o suficiente para lidar com quem ele realmente é, e não apenas com a versão controlada que ele apresenta no início. A sombra, na psicologia junguiana, representa tudo aquilo que foi reprimido, negado ou escondido. Ao se aproximar de alguém, o homem sabe que, mais cedo ou mais tarde, essa parte virá à tona. O risco não está em ter uma sombra, mas em revelá-la a alguém que não consegue sustentar frustração, ambiguidade e imperfeição. É nesse ponto que os testes ganham sentido. Eles funcionam como mecanismos de defesa. Antes de se mostrar por inteiro, o homem observa se a mulher reage com estabilidade ou colapso diante de pequenas falhas, atrasos, limites e conflitos. Ele busca sinais de maturidade emocional que indiquem segurança, não julgamento. Se a mulher demonstra fragilidade excessiva, necessidade constante de garantia ou incapacidade de lidar com tensões, o medo se confirma. O homem conclui que expor sua sombra naquele vínculo seria arriscado demais. Por outro lado, quando há firmeza e autorregulação, o medo diminui. Não porque a relação esteja perfeita, mas porque existe espaço psicológico para a verdade. A partir desse ponto,
A trajetória se divide de forma clara, ainda que silenciosa. Duas respostas emocionais distintas conduzem a destinos opostos. Quando a mulher reage ao medo masculino com ansiedade, carência e desorganização emocional, ela sinaliza instabilidade. O vínculo passa a exigir vigilância constante, explicações repetidas e manejo contínuo de emoções. Para o homem, isso ativa um estado interno de alerta, não de desejo de permanência. Nessa dinâmica, qualquer afastamento é vivido como ameaça, qualquer silêncio como rejeição, qualquer limite como abandono. A mulher passa a buscar segurança fora de si, esperando que o homem regule aquilo que ela não consegue sustentar internamente. Esse movimento, ainda que compreensível, posiciona o vínculo em um lugar frágil. A relação se torna um campo de tensão, e não de construção. Nesse cenário, o homem tende a manter proximidade sem compromisso, colocando a mulher na categoria de opção emocionalmente acessível, mas não escolhida. No caminho oposto estão as mulheres que respondem com firmeza emocional. Elas sentem, mas não se desorganizam. Percebem o distanciamento, mas não entram em colapso. Mantêm sua rotina, seus vínculos, sua identidade e sua autonomia mesmo diante da incerteza. Não se trata de indiferença, mas de autorregulação. Essa postura comunica solidez. Diante dessa firmeza, algo muda na percepção masculina. O homem sente que não precisa proteger a mulher de si mesmo. A relação deixa de ser um risco emocional e passa a ser um espaço possível. Surge segurança, não porque não haja conflitos, mas porque existe estrutura para atravessá-los. Esse é o divisor de águas. Não é o quanto a mulher gosta, mas como ela se sustenta quando não recebe garantias. Diante dessa firmeza, algo muda na percepção masculina. O homem sente que não precisa proteger a mulher de si mesmo. A relação deixa de ser um risco emocional e passa a ser um espaço possível. Surge segurança, não porque não haja conflitos, mas porque existe estrutura para atravessá-los. Esse é o divisor de águas. Não é o quanto a mulher gosta, mas como ela se sustenta quando não recebe garantias. É ali que a linha invisível se torna definitiva, separando a opção passageira da mulher, que desperta desejo de compromisso real. O ápice da transformação acontece quando a mulher compreende que o verdadeiro poder não está em convencer, insistir ou esperar, mas em sustentar a própria dignidade. Nesse ponto, algo fundamental se reorganiza internamente. Ela deixa de negociar limites para preservar o vínculo e passa a preservar o vínculo consigo mesma, não como ameaça, mas como verdade. Essa mudança não é anunciada nem dramatizada. Ela se manifesta na postura. A mulher passa a reconhecer o que é inegociável e age de acordo com isso, mesmo que exista o risco de perda. Pela primeira vez, o medo de ficar sozinha deixa de ser maior do que o medo de se trair. E essa escolha muda completamente a dinâmica da relação. Quando o homem percebe que a mulher está disposta a perder a presença dele para não perder a própria integridade, algo se desloca. O controle deixa de estar nas mãos de quem se afasta e passa para quem permanece inteira. Não há cobrança, não há jogos, não há tentativas de retenção. Há clareza. Essa clareza interrompe o ciclo dos testes. O homem já não encontra reações ansiosas nem tentativas de adaptação excessiva. Encontra uma mulher que sabe o que aceita e o que não aceita, que não implora por escolha, mas se posiciona como alguém que escolhe também. É nesse ponto que o desejo se reorganiza. Não por pressão, mas por respeito. A presença feminina deixa de ser algo garantido e passa a ser algo valioso. A mulher não exige prioridade, ela encarna. E ao fazer isso, ela altera definitivamente o campo emocional da relação. O clímax não está na resposta dele, mas na decisão dela. Independentemente do desfecho externo, a mulher atravessa a linha invisível internamente. E essa travessia muda tudo. Ao final dessa travessia, o que se estabelece não é apenas uma mudança de dinâmica relacional, mas a consolidação de uma nova identidade feminina. A mulher já não se define pela resposta do homem, nem pelo lugar que ocupa na vida dele.
Ela se reconhece como alguém inteira, com valores claros, presença social, propósito e direção própria. O vínculo deixa de ser o centro de sua existência e passa a ser parte de uma vida que já faz sentido por si só. Nesse estado, a mulher não compete por atenção, não disputa espaço emocional e não se esforça para ser escolhida. Sua energia não está voltada para provar valor, mas para viver de forma alinhada com quem ela é. Isso altera profundamente a forma como é percebida. A ausência de carência, de pressa e de dependência cria um campo emocional de estabilidade e respeito. O homem, diante dessa mulher integrada, não se sente pressionado nem superior. Sente-se diante de alguém que não precisa dele para se completar, mas que pode escolhê-lo para compartilhar. Essa diferença muda tudo. A prioridade deixa de ser algo solicitado e passa a ser uma consequência natural da presença feminina sólida. Mesmo quando o vínculo não se concretiza, a mulher não retorna ao lugar de perda. Ela não se diminui, não se desorganiza e não se fragmenta. O valor permanece intacto, porque não foi construído a partir da relação, mas da identidade. A história se encerra onde, na verdade, algo começa. A mulher que atravessou a linha invisível não o fez para garantir um homem, mas para não se perder de si mesma. E é exatamente por isso que, nesse lugar, ela deixa de ser opção. Não por estratégia, não por esforço, não por aparência, mas por essência. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe ela terminar aqui. Às vezes, um vídeo não muda tudo, mas planta a semente certa. E sementes só crescem quando a gente volta a regar. Se inscreva no canal para continuar aprofundando essa conversa, porque aqui a ideia não é ensinar jogos emocionais, e sim clareza, consciência e posicionamento. Curta esse vídeo para que ele alcance mais mulheres que ainda estão se perguntando em silêncio por que nunca são escolhidas de verdade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora, aquela pessoa que vive se diminuindo para caber, esperando ser prioridade sem nunca se sentir escolhida. Lembre-se, você não está atrasada, quebrada ou pedindo demais. Talvez só tenha passado tempo demais tentando provar valor, quando o verdadeiro poder sempre esteve em quem você se permite ser. A linha invisível existe, mas atravessá-la começa dentro. Nos vemos no próximo vídeo.